Para pensar o que é a psicologia institucional, nós temos dois eixos, então. A questão das relações humanas, como que são os conteúdos emocionais, os conteúdos psíquicos dessas relações, e o eixo do poder, que as relações humanas são relações de poder. E mais uma informação sobre o que é a psicologia institucional: o surgimento da psicologia institucional vem de uma leitura psicanalítica das relações humanas, vem de uma leitura psicanalítica do que gera e dos efeitos das relações de poder. E aí vem a importância da gente desmontar que a psicanálise se circunscreveria aos consultórios, aos atendimentos individuais. Vamos pensar em alguns conceitos da psicanálise. Por exemplo, os conceitos de consciente e inconsciente. Ou então, os conceitos de defesa, ou então o conceito de transferência, né? Para a psicanálise, existem conteúdos em nós que são acessíveis diretamente à nossa consciência. Então, é aquilo que eu conheço em mim, que eu admito em mim, que eu reconheço como meu. Então, existe uma dimensão consciente das minhas emoções. Essa emoção eu sinto. Uma dimensão consciente das minhas características. É assim que eu sou, é assim que eu ajo. Mas a psicanálise defende que muito na nossa vida psíquica não é diretamente acessível à consciência. Justamente por não ser assim tão aceitável, tão tolerável, por gerar incômodo, por gerar angústia, por gerar dor, são conteúdos não diretamente acessíveis à consciência, são conteúdos que são afastados da consciência, são conteúdos que são expulsos da consciência e que ainda que a gente não reconheça em si, ainda que uma pessoa não admita aquele conteúdo como seu, os elementos inconscientes fazem parte de como nós agimos, de como nós sentimos, de como nós nos relacionamos. É por isso que nós dizemos que pensar a subjetividade humana é pensar em uma divisão. Num vocabulário que segue uma linha da psicanálise, que deriva da Melanie Klein, que é uma psicanalista inglesa muito importante, né? A gente chama essa divisão de clivagem. O que é a clivagem? É a cisão entre conteúdos conscientes que eu vejo como meus, que eu vejo como próprios, que eu admito em mim, e aqueles conteúdos que não, se eles chegam perto da consciência, a gente já se afasta, já evita, são aqueles conteúdos incômodos, desconfortáveis, angustiantes. E com os termos de defesa, os conceitos de defesa, a gente vai percebendo que aquilo que angustia, o eu afasta, o eu se defende, o eu protege. Por exemplo, projetando, né? O conteúdo que eu não reconheço em mim, que eu não admito em mim, eu expulso e vejo em outras pessoas, acuso em outras pessoas, me incomodo em outras pessoas e assim eu vou afastando da consciência. Outra forma de defesa é a negação. Outra forma de defesa é a formação reativa, como se fosse o contrário. E aí, pensando esses conceitos de psicanálise, o inconsciente, a clivagem, a angústia, a defesa, a gente lembra também do conceito de transferência, que quando as pessoas se relacionam, né, não são apenas as pessoas presentes ali, concretas, de carne e osso, visíveis, evidentes, que estão ali, que estão se relacionando.
Não. Quando a gente conversa com alguém, existe um lugar que é atribuído. Como a gente pensa isso na clínica? Na clínica dos atendimentos psicoterápicos, né? Que o lugar do analista, o lugar da analista tem tudo a ver com o que o paciente ou a paciente atribui, imagina, idealiza, o que transfere de outras relações, afetos que deslocam de outras relações. Então, saber escutar alguém é também saber escutar em que posição eu sou colocada, que lugar me é atribuído, que lugar psíquico é atribuído naquela relação. A gente está acostumado, então, a pensar a transferência em termos clínicos, em termos dos atendimentos psicoterapêuticos. Mas a psicologia institucional, com esses fundamentos psicanalíticos, vai perceber também que a instituição e as relações na instituição ocupam lugares psíquicos que têm toda uma dinâmica que não é consciente. Existem conteúdos emocionais, conteúdos intensos afetivamente, conteúdos psíquicos que são depositados ali na instituição, que são depositados ali naquelas relações e revelam toda uma dinâmica daquela clivagem do que em nós reconhecemos, nós admitimos, nós percebemos diretamente como conscientes e aquilo que em nós desconhecemos, nós não temos um acesso direto, nós não admitimos como nós. Então, da mesma forma que a escuta do sujeito na clínica psicanalítica partirá da importância dos elementos inconscientes, pensar as instituições e pensar as relações institucionais será também compreender que existe uma dimensão inconsciente dessas relações. E nessa dimensão inconsciente há defesas, há angústias, há ataques, há projeções, há hostilidades, há competitividades, há inveja, há destrutividade, há desejos, há uma série de elementos que não podem ser nomeados e descritos pelo que é evidente, pelo que é diretamente acessível à consciência. São elementos implícitos. É mais uma chave para a gente pensar a psicologia institucional. A psicologia institucional, ela não será uma psicologia do explícito, do que pode ser visto, do que pode ser lido, do que pode ser verificado, do que pode ser conferido. Vai ser justamente uma prática de trazer à tona, de possibilitar emergir aquilo que é implícito. Então, para falar um pouquinho de relações de poder, que é o segundo eixo, dá para pegar o gancho do implícito, porque afinal de contas, é comum que a gente pense o poder pensando em hierarquias, né? Pensando como se fosse uma relação vertical, né? Quem tem poder manda, quem não tem poder obedece. Quem tem poder está acima, quem não tem poder está abaixo. Quem tem poder domina, quem não tem poder subordina. Sim, as relações de dominação e subordinação, as relações hierárquicas, as relações de autoridade, essas que são relações de autoridade e de hierarquia oficiais, importam para pensar o poder. Mas as relações de poder, elas têm dimensões que não estão em leis, não estão em regras, não estão em documentos, não estão em cargos, nem em posições, não estão explícitas. Além dessa dimensão vertical, né, do poder como algo de dominação e subordinação, existem também relações em rede.
redes de poder, e essas muitas vezes são mais sutis, são mais difíceis de ser identificadas. Muitas vezes esse poder ele acaba sendo exercido nas ações justamente de quem está sendo subordinado. É um poder que se reproduz nas ações de quem, numa visão de hierarquia, estaria subordinado a esse poder. Então, ao invés de pensar acima e abaixo como posições estáveis, como posições fixas e como posições explícitas, vai ser uma investigação sobre como essas relações de poder se dão com nuances e estão muito relacionadas àqueles mecanismos psíquicos de defesa, de clivagem dos processos inconscientes. Nós olharemos com cuidado, para os conceitos que eu fui apresentando nesse vídeo, mas eu quis explorar mais aqueles dois eixos de que falar de psicologia institucional é falar sobre relações humanas, sobre os conteúdos psíquicos, e falar sobre psicologia institucional é falar sobre relações de poder. E esses dois eixos, eles se interligam, sobretudo se a gente acrescenta esse elemento de que na psicologia institucional nós temos uma leitura psicanalítica das relações.